Essa semana eu fiz um vídeo em que comentei o divórcio de Sandy e de Lucas Lima depois de 15 anos de casamento. Um relacionamento que ao todo, contando com o tempo antes do casamento, durou algo em torno aí de 24 anos. Uma notícia que é triste. Estamos falando de um divórcio. O rompimento da relação de pessoas que um dia contraíram uma união em que prometeram nunca se separar. O divórcio é sempre triste. Não importa se é divórcio de famosos, não importa se é divórcio de pessoas anônimas. Ele é triste. E você, cristão, precisa saber disso. Bom, e eu novamente estou falando sobre esse assunto porque no programa Altas Horas, Sandy e Lucas Lima participaram falando sobre esse divórcio, falaram ali numa boa, como se ainda estivessem casados, falaram em tom de amizade, de companheirismo. E sim, é necessário que exista respeito entre as pessoas, mesmo quando relacionamentos são rompidos. Não estou dizendo que era para ser diferente, tá bom? O que eu estou dizendo é que não há nada de romântico, não há nada glamouroso em um divórcio. E percebam, eu vou ler aqui um trecho do que Lucas Lima falou durante esse programa, o Altas Horas, e em seguida vou trazer mais alguns comentários aqui. O Lucas Lima disse o seguinte: não é uma coisa fácil de fazer, fácil de falar, mas existe aqui uma intimidade, uma amizade. A gente se ama muito, somos melhores amigos há 24 anos. E organizar a família e só depois resolver compartilhar com todo mundo. Um casal que tem filhos nunca se separa. A gente está ressignificando esse amor e está indo muito bem. Tomamos essa decisão há um mês e pouco e gostaríamos que as pessoas soubessem que não foi nada impulsivo. Não queremos que ninguém fique especulando. Isso só atrapalha. Isso que a gente sentiu não é incomum. Só não deixamos chegar ao ponto de ter brigas e deixar virar raiva. Algo mais dolorido. A gente sofre, a gente chora, mas existe serenidade. Existe respeito. Percebam a palavra que Lucas usou. Eles estão ressignificando o amor, ressignificando isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, amor, compromisso, aliança, existe dentro do casamento. Eu preciso que você saiba que existe graça nos recomeços. Existe uma maneira de você encontrar um caminho. O divórcio não é a solução para os problemas do seu casamento. E claro, mais uma vez eu quero frisar aqui antes que venha aquela galera dizendo: mas então você queria que fosse o caso de aparecerem brigas, fosse o caso de aparecerem agressões, traições. Eu não estou falando dos casos extremos, nos casos em que o divórcio é até uma solução necessária, uma medida protetiva. Não estou falando desses casos. Estou falando desses casos onde, ao que parece, glamourizam algo que não é bom. De maneira nenhuma, o divórcio é legal. O divórcio trará problemas para a criança que foi criada dentro desse relacionamento. O divórcio trará sequelas emocionais para as partes envolvidas. O divórcio trará problemas financeiros. O divórcio trará problemas para a continuidade da vida. Veja você mesmo. Se você, por acaso, não passou por uma situação como essa dentro da sua família, se você, por acaso, não teve pais que passaram por divórcio, quantos não foram os traumas que você adquiriu ao longo da sua vida por conta disso e que você gostaria muito que não fosse assim? A minha insistência em vídeos como esses aqui é que a Globo, a mídia, eles tentam te vender a imagem de serenidade, de beleza, onde não há beleza. Eles tentam te convencer de que está tudo bem quando não está tudo bem. É necessário que a gente olhe para a realidade dos fatos, é necessário que a gente olhe para a nossa própria vida e julgue ela com a medida das escrituras sagradas. É necessário que a gente entenda que se as coisas não vão bem no nosso casamento, então a gente precisa encontrar um caminho. Nós precisamos restabelecer a comunicação, nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, precisamos nos lembrar dos votos que fizemos no altar, precisamos ir para a Bíblia Sagrada. Não é nas redes sociais que você encontra a solução, a saída para o casamento que está em crise. E veja, o problema maior ainda do divórcio, no caso de famosos,
é que daqui a pouco as pessoas estarão normalizando aquilo que não é normal. E infelizmente essas notícias rodam e rodam muito. Muitas pessoas começam a falar sobre isso. Veja, por exemplo, o acesso que esses meus vídeos sobre esse assunto me renderam aqui. Eu queria muito que vídeos como esse aqui, que eu vou colocar para você, de um apresentador de TV também, de alguém que é da mídia, mas que de repente não ganhou tanta projeção assim, porque ele está falando de coisas que para mídia, para Globo, não é legal, não vende, não é chamativo, não está ressignificando nada. Pelo contrário, ele está reafirmando os valores aos quais nós deveríamos nos apegar. Eu queria que você desse uma olhada num trecho, num pequeno recorte aqui de uma entrevista que o apresentador Milton Neves, um apresentador esportivo, fez a respeito de sua esposa. Ele nem estava falando sobre esse assunto necessariamente, era uma entrevista nesses podcasts em que ele fala sobre diversas coisas, mas em um dado momento ele começa a falar das suas conquistas e de como todas aquelas suas conquistas não valiam de absolutamente nada, já que ele não tinha mais ao seu lado a pessoa que fazia com que todas essas conquistas tivessem algum significado. Esse é um trecho, então, em que Milton Neves fala sobre a perda da sua esposa. E é interessante a gente olhar, então, como foi que ele lidou com o casamento ao longo desses anos todos a partir dessa entrevista. Ele não jogou a toalha, ele não deixou a aliança no momento das adversidades. Eu imagino que ao longo dos muitos anos de casamento, Milton Neves e sua esposa precisaram diversas vezes tentar encontrar o caminho novamente. E eles assim o fizeram e ficaram juntos até que a morte os separasse, que foi o que de fato aconteceu. Tá aqui um trechinho então da entrevista para você dar uma olhada. Por que você sempre se emociona, Milton, quando você fala dela? Porque mulher da minha vida, 53 anos, ela teve um namorado, um noivo e um marido. Eu tive uma namorada, uma noiva e uma mulher, uma esposa. Nós dois casamos virgens, entendeu? O primeiro namorado fui eu, a primeira namorada foi ela. 53 anos, cara. E a minha casa lá que o Denilson conhece bem, tá... Cada canto tem ela. É duro demais. Cuidem bem das mulheres de vocês. Porque a gente vai acostumando, chega numa época que você pensa que é irmão, que é amigo. Nada disso, cara. Sem ela, eu tô nota zero fora do microfone. Existe graça para casais em crise. Existe graça para casamentos que estão à beira da ruína, à beira do declínio. Se apegue a Deus. Fale com Ele. Se aproxime dele. Que com certeza você, seu cônjuge, vão encontrar um caminho. Que Deus abençoe a sua vida.